O ex-ministro José Dirceu já está em casa. Ele foi solto de madrugada depois da decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que concedeu um habeas corpus mesmo após condenação em segunda instância. E essa não foi a única decisão favorável a políticos envolvidos na Lava Jato, não. Vamos falar com a Juliana Morrone em Brasília. Juliana, bom dia. No caso de Dirceu, o que pesou para a libertação dele, hein? Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Olha, Chico, partiu do ministro Dias Toffoli da segunda turma a decisão de dar liberdade provisória. Ele alegou que existe a possibilidade de a pena de José Dirceu ser reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça. O relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, foi contra, mas Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes votaram com Dias Toffoli. José Dirceu já está em casa, aqui em Brasília. José Dirceu chegou ao apartamento do Sudoeste, área residencial de Brasília, a 1h51 da madrugada. Ele entrou de carro pela saída da garagem. O ex-ministro foi condenado a 30 anos e 9 meses de prisão no âmbito da Operação Lava Jato. Na Justiça, ele responde por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E agora, Dirceu vai aguardar em liberdade uma nova decisão ao recurso apresentado pelos advogados dele. O ex-ministro do PT, José Dirceu, conseguiu se livrar provisoriamente da prisão. O ministro Dias Toffoli, relator do caso, entendeu que ele tem que ficar solto até que o julgamento da segunda turma seja concluído. O mesmo entendimento foi aplicado ao caso do ex-tesoureiro do Partido Progressista, João Cláudio Genú. Toffoli foi seguido pelos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. O ministro Celso de Mello não estava na sessão. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, pediu mais tempo para analisar os casos. Para ele, Dirceu e Genú tinham que continuar presos, porque o Supremo já decidiu que a pena deve ser cumprida depois da condenação em segunda instância. Os advogados insistiram que o Supremo tomasse uma decisão por causa do recesso do Judiciário. Essa era a última sessão da segunda turma. Toffoli concordou e concedeu um habeas corpus de ofício, que é quando o juiz toma uma decisão favorável ao acusado que não estava no pedido original dos advogados, que contestavam a prisão em segunda instância. Toffoli entendeu que a execução da pena deveria ser suspensa porque há fundamento nos recursos contra a condenação apresentados aos tribunais superiores. O ministro Fachin discordou. Entendo não caber o deferimento da cautelar porque, antes de tudo, entendo inexistir a alegada violação, porquanto o ato reclamado limitou-se a estabelecer, com amparo e entendimento massivo dessa Corte, a determinação de início de cumprimento provisório da pena imposta ao reclamante, quando já não mais pendiam recursos dotados de efeito suspensivo. Então, Vossa Excelência está colocando no meu voto palavras que não existem. Eu jamais fundamentei, contrariamente à execução imediata da pena pelo Tribunal Regional Federal. O que eu assentei é que, diante da plausibilidade jurídica dos recursos excepcionais, eu entendo necessária a concessão do habeas corpus de ofício. Mas nós dois estamos entendendo o que nós estamos falando. O argumento de que havia plausibilidade, ou seja, fundamento nos recursos das instâncias superiores, foi o mesmo usado pela defesa do ex-presidente Lula ao pedir liberdade ao STF. Ele queria que o Supremo suspendesse os efeitos da condenação dele, ou seja, prisão e inelegibilidade, porque o TRF estava demorando para encaminhar os recursos aos tribunais superiores. Na sexta-feira da semana passada, o TRF4 decidiu remeter ao STJ, mas negou ao Supremo. Por conta disso, o relator da Lava Jato, Luiz Edson Fachin, arquivou o processo por considerá-lo prejudicado. A defesa de Lula recorreu contra a decisão de Fachin. O ministro decidiu, então, remeter o pedido para o plenário do Supremo. Fachin considerou que só os 11 ministros podem analisar requisito constitucional de recursos. O caso do ex-presidente Lula tem uma diferença em relação aos processos de Dirceu e Genú. O cabimento dos recursos do ex-presidente já foi avaliado pelo TRF4, diferentemente dos casos que envolvem o ex-ministro José Dirceu e o ex-assessor João Cláudio Genú, que ganharam a liberdade. A situação do ex-presidente só deverá ser julgada pelo plenário do Supremo em agosto, depois do recesso do Judiciário.
Na mesma sessão, a segunda turma do Supremo anulou a busca e apreensão realizada em 2016 no apartamento funcional da senadora Gleisi Hoffmann, do PT. A investigação era por suspeita de corrupção do marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo. Os ministros do Supremo consideraram que a ordem não poderia ter partido de um juiz de primeira instância. E em outra decisão, agora fora da Lava Jato, a segunda turma suspendeu a ação penal contra o deputado estadual Fernando Capês, do PSDB de São Paulo, porque não havia provas suficientes contra ele. Ele é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro na máfia da merenda escolar. Chico.